Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, tem muita gente comentando sobre o filme Bacurau. A senhora assistiu? Leila, assisti e recomendo. O filme faz uma radiografia do futuro do Brasil, mas baseado no nosso presente. É uma distopia que revela o estado de violência em que estamos submergindo. A história se passa em Bacurau, uma cidade que desapareceu do mapa. E isso não é força de expressão. A cidade subitamente deixou de ser registrada nos serviços de geolocalização, como se houvesse sido deletada do Google Maps. Nesse lugar perdido no tempo e na história, ocorre um confronto entre a população local, que decide recorrer a Lunga, uma figura andrógena interpretada magistralmente pelo Silvério Pereira, que é uma espécie de mistura de cangaceiro e bandido social do século XXI. Eu não vou detalhar a história, porque nós temos muito pouco tempo e vários outros críticos e autores, inclusive aqui na Rádio USP, já comentaram o filme. Eu chamo a atenção para sua capacidade de fazer uma alegoria da brutalidade do nosso tempo no Brasil, cruzando estéticas do cinema novo e do videogame. Muitos críticos têm insistido que o filme é um Glauber Rocha do século XXI. É verdade, muitas pessoas já fizeram essa associação e isso para mim não desabou no filme em nada, é um grande elogio. Do meu ponto de vista, é sim um Glauber do século XXI, mas com elementos dos filmes de faroeste revisitados pelo olhar do Tarantino no sertão nordestino. E é nessa fusão estética que o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, os diretores, revelam os diferentes matizes da violência social do país que penetra todos os estratos da sociedade. Leila, eu assisti Bacurau depois de visitar a exposição Que Não É Floresta, é Prisão Política, na Ocupação 9 de Julho, na Galeria Reocupa, sobre a qual eu já falei aqui em outra ocasião. Essa exposição, na sua própria realização, é uma corrente de energia positiva que incide sobre a potência da arte e do ativismo em tensionar o presente em direção à mudança. Pois bem, saí dali, tomei meu ônibus seguindo para o Cine Itaú da Rua Augusta. Era fim de tarde de domingo, mais ou menos 18h15, e o ônibus não podia seguir em frente, porque o acesso à Avenida Paulista ainda não estava liberado aos carros. O motorista teria que virar na Rua Antônio Carlos, e isso foi o pretexto para um verdadeiro surto. E ele começou então a vociferar, melhor dizendo, rosnar, gritando: isso é coisa desses prefeitos boiolas. São Paulo precisa de um prefeito macho que ponha um fim a essa pouca vergonha. Pouca vergonha, no caso, aí é a Paulista aberta. O que já foi suficiente para animar um outro passageiro. Isso é coisa do Kassab, não é, né? A gente sabe que é do Haddad, mas tudo bem. Ele disse que era do Kassab, que gosta de negão, e tudo isso muito entremeado por uma série de palavras de baixo calão que eu não vou reproduzir aqui na rádio. Olha, a ojeriza desses seres a qualquer forma de civilidade urbana já não me espanta. A grosseria me incomoda, mas também, infelizmente, já não me choca. Mas essa leitura, entre aspas, homofóbica da situação feita pelos dois me deixou estarrecida. E foi nesse clima que eu entrei no cinema para assistir Bacurau. Bacurau é um filmaço. Nós estamos em guerra. Infelizmente, eu fico hoje por aqui. Mais sobre o filme, sobre a Galeria Reocupa e a exposição atualmente em cartaz, você acesse em www.desvirtual.com. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Moeda digital, criptomoeda, a ação dos bancos centrais, esse continua sendo o grande tema. Mais de 10 anos depois da crise financeira de 2008, o que a gente percebe é que essa crise não acabou, ela se aprofunda, tanto pelo lado das inovações, quanto pelo lado da concentração de capital, destruição de capital, e, claro, a ação dos governos tentando salvar o sistema capitalista através de políticas como essa facilitação monetária, o quantitative easing. O Banco Central americano, na semana passada, injetou mais 75 bilhões de dólares para ver se reanima a economia americana, que sofre, claro, já com os desmandos do governo Trump, que aumentou o protecionismo e abriu uma guerra comercial sem precedentes desde os anos 30 do século passado. Vamos comemorar 100 anos da crise de 29, mergulhados na crise mais profunda da economia capitalista em toda a sua história, e a crise do capitalismo é, em primeiro lugar, a crise das moedas e as atitudes já francamente contraditórias e contrariando, inclusive, os princípios mais clássicos, soberanos da economia política, os bancos centrais simplesmente imprimindo dinheiro, tentando reavivar esse praticamente morto-vivo, né, que é o sistema econômico mundial, a própria globalização. Parece que quanto mais a globalização afunda, com o Brexit, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, e essa verdadeira destruição criativa da economia periférica, onde seja na América Latina, seja na Ásia, na África ou na Índia, a gente observa também sinais preocupantes, porque o sistema é todo interligado. A verdade é que no Brasil, o sistema monetário e financeiro também está se fazendo de morto, achando que está tudo resolvido. Na realidade, a gente percebe que o custo político do governo Bolsonaro vai aumentando, parecido com o governo Trump, que vai demitindo pessoas, assessores, consultores, inspiradores e gurus, que até ontem eram peça central na definição de um horizonte até de longo prazo para a economia brasileira, vão sendo demitidos, como foi o caso do professor Marcos Sintra, da Receita Federal. A crise, então, está se aprofundando no Brasil também, onde, mais do que a reforma da Previdência, o que assusta, né, no caso, a própria grau de incerteza ainda, de instabilidade relativa ao que afinal vai sair dessa reforma da Previdência, agora temos mais esse episódio, que é a crise da CPMF, ou seja, procura-se ainda uma solução para a crise do Estado brasileiro, para a crise fiscal, e isso não se resolve só com retórica, isso não se resolve só com ideologia, há que encontrar caminhos, medidas. O Banco Central americano, na semana passada, mostrou que não há mais ortodoxia que resista ao imperativo de tentar salvar esse sistema que está numa crise muito profunda. Vamos imprimir dinheiro, vamos inundar o mundo de dólares e ver se com essa medida os investidores se reanimam e os alinhados, né, tanto as economias quanto empresas e governos alinhados ao mercado americano, recebem com isso também um estímulo indireto. Professor Gilson, qual a solução para essa situação? A solução sistêmica exige a reformulação estrutural, tanto das economias quanto das agências reguladoras do sistema monetário internacional. É um debate que ninguém faz, é um debate que vai ficando praticamente para as notas de rodapé dos livros da história, porque não interessa aos grandes detentores de máximo poder contemporâneo fazer uma revisão estrutural do sistema capitalismo. Seja bancos, seja exploradores de recursos minerais, materiais, e o complexo industrial militar, ninguém quer saber de reformar o sistema. Querem morrer atirando e matando quanto mais gente for possível. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, os dados de acesso dos sites de notícias mostram que o público britânico é ávido por notícias sobre o Brexit. Já dados publicados no Digital News Report de 2019 do Instituto Reuters mostram que 71% das pessoas no Reino Unido tentam evitar a cobertura da mídia sobre o assunto. Como o senhor analisa esse quadro? Essa é uma contradição que tem aparecido em diversas pesquisas em várias partes do mundo. Ao mesmo tempo, as pessoas dizem sentir necessidade de se informar sobre alguns assuntos bastante sérios e elas também demonstram uma predisposição para não consumir essas notícias. É uma aparente contradição que talvez se explique pela maneira como os jornalistas não estão realizando bem o seu trabalho. Eles apresentam assuntos que são complexos de uma maneira também complexa. Acho que o que essa pesquisa demonstra é que há uma necessidade de se fazer uma cobertura dos assuntos difíceis de uma forma que seja atraente e que ajude as pessoas a se engajarem na solução dos problemas. Acho que há uma tendência na imprensa a mostrar que os problemas bastante complicados da sociedade não têm solução. E isso, aparentemente, tem levado o público a uma situação de quase desespero. E, por isso, o público acaba rejeitando consumir mais informação a respeito daquele assunto porque ele não vê saída para os problemas. Existe hoje também nas redações uma necessidade grande de acompanhar os acessos às matérias mais vistas, quanto tempo elas são vistas, que tipo de público acessa. Basear a escolha da pauta só nesse tipo de informação também não causa algum problema? Sem dúvida, eu acho que esse é um dos maiores erros editoriais que se comete atualmente no jornalismo em quase todos os lugares do mundo. O domínio do clique sobre a decisão editorial pode ser bastante prejudicial para o jornalismo e, por extensão, para a sociedade. Porque as pessoas têm, além daquilo que elas acham que precisam, elas têm necessidades que elas não ainda estão conscientes a respeito. Então, o jornalista sempre teve a missão de não só dar ao público aquilo que o público quer, mas também dar ao público aquilo que o público não sabe que quer, mas precisa. Então, se o jornalista se tornar escravo da compulsão pelo clique, como tem acontecido, a tendência é que o jornalismo não atenda bem às necessidades do público, por mais contraditório que isso possa parecer. A pesquisa também indica, professor, que muitas pessoas não se reconhecem nas pautas, e a pesquisa aponta que talvez isso seja pela própria formação das redações, em grande parte formada por homens brancos de classe média, e eles recomendam até uma certa diversidade nas redações. O senhor acha que isso seria um caminho? Eu acho que sim, não só a diversidade demográfica, digamos assim, que é importante, é verdade isso que você diz em quase todas as redações do mundo, mas também uma espécie de diversidade, vamos dizer, temática ou emocional ou cultural. Os jornalistas são um grupo muito corporativo, muito fechado, muito ensimesmado, que se consome a si próprio com grande frequência e não se reconhece no público consumidor. E, por consequência, o público consumidor não se reconhece no jornalista e, por extensão, no jornalismo. Então, eu acho que a diversidade ela não é só demográfica. É importante que haja mais mulheres, mais minorias étnicas, mais minorias de gênero, porque essas pessoas, por serem de outra maneira, serem de outras faixas sociais, elas vão fazer com que esses assuntos venham para a pauta. Mas também é importante que haja um reconhecimento de quem é o público, que o público não é intelectual, não é interessado pelos assuntos apenas que os jornalistas são interessados, para que não fique o que normalmente ocorre no jornalismo, que é jornalista falando para jornalista. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva.
dia, professor Saldiva. Andar de bicicleta é um bom exercício para o corpo, mas na cidade de São Paulo é fácil praticar esse esporte que também é um meio de transporte? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mobilidade ativa como política de promoção de saúde. Quando caminhamos ou andamos de bike, dos nossos deslocamentos, nós não só ganhamos às vezes tempo, mas também relaxamos mais, podemos aproveitar a cidade e movimentamos nossos corpos numa sociedade onde o trabalho é cada vez mais sedentário e ficamos sentados a maior parte do tempo. Bom, então as políticas de estímulo à mobilidade ativa são também políticas de saúde e não se restringem somente a uma política de mobilidade. A gente podia melhorar um pouco em São Paulo, né? Porque nós temos cerca de 17 mil quilômetros de calçadas, mas algumas não merecem nem ser chamadas como tal. A situação das calçadas vai se deteriorando à medida que você vai para a periferia a ponto de desaparecerem. E isso é um problema, né? Principalmente quando a pessoa tem mais idade, ou então você tem um problema de limitação física que impede que você caminhe e usufrua a cidade. As ciclovias e as bicicletas vieram para ficar. A gente vê, por exemplo, desde entregas de alimentos até nos lugares onde há estrutura, um grande número de ciclistas se deslocando nas grandes avenidas de São Paulo. O problema é que também elas estão desaparecendo. A qualidade, a manutenção deixa a desejar e de repente você chega num lugar, a ciclovia ou a ciclofaixa que existia desapareceu. Bom, isso é um dilema sempre, né, que a gente vive, mas que a gente já sabe o resultado. O transporte motorizado, ele sempre tem precedência sobre o transporte ativo. As calçadas são feitas e possuem desníveis para que os carros não entrem nas garagens com mais facilidade. Nas regiões com maior declividade, você constrói verdadeiros obstáculos para o pedestre. A manutenção das calçadas fica por conta do proprietário do imóvel, o que sem um incentivo ou uma política efetiva para a melhoria das calçadas. E as ciclovias são vistas como transtornos e não como um meio de mobilidade ou de trabalho, como agora recentemente está ocorrendo na nossa cidade. Professor, essas medidas tomadas em relação às ciclovias não são um retrocesso para quem usa a bicicleta? Bom, essa atitude, ela contraria firmemente o espírito do Código de Trânsito. Quando a gente lê o Código Nacional de Trânsito, se lê que a prioridade primeira é pedestre, a segunda é bicicleta, terceiro transporte coletivo, 4 cargas e no final, em último lugar, o transporte individual motorizado. Aparentemente as nossas autoridades leem isso ao contrário. Todo o tempo semafórico, toda a estrutura de investimento em calçamento prioriza o transporte individual motorizado. Acho que era o tempo da gente equilibrar um pouco melhor essas coisas e dar chance para que possamos caminhar com segurança ou andar de bike dentro das nossas cidades. Até as faixas de lazer de ciclismo no final de semana desapareceram. Com isso a cidade fica mais pobre, mais infeliz e nós cada vez mais sedentários. Um abraço para vocês e obrigado pela oportunidade de desfrutar esse espaço tão privilegiado. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará.
Centro de Práticas Esportivas da USP participa esse ano da Semana MOVE 2019, um programa internacional organizado por diversas entidades. E o objetivo é tirar as pessoas do sedentarismo e iniciar a prática de atividades físicas e esportivas. O evento já está na 7ª edição e acontece de 23 a 29 de setembro. Olá, ouvintes. Com mais um incentivo à prática da atividade física e como já comentado em colunas anteriores, o índice de sedentarismo é muito alto no Brasil e no mundo. Por isso, o SESC São Paulo e a ISCA, que é a International Sport and Culture Association, promovem a Semana MOVE. A Semana MOVE tem o objetivo de incentivar a prática regular da atividade física e esportiva e conta com vários parceiros nacionais e internacionais, com o intuito de reverter o quadro de sedentarismo na América Latina e também na Europa. É uma ação realizada por organizações, escolas, clubes e até pessoas motivadas para oferecer atividades de acesso livre para a comunidade, atividade física. A organização prevê colocar à disposição da população atividades físicas e esportivas gratuitas, abrangendo todos os estados do Brasil, em espaços públicos e também nos seus espaços próprios, por exemplo, o SESC ou o CPUSP, nos seus espaços específicos. A programação prevê aulas abertas, oficinas, bate-papos, apresentações esportivas, passeios ciclísticos, além de encontros com atletas e ídolos do esporte nacional, e sempre abrangendo o tema da importância da prática da atividade física como algo prazeroso, que pode melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento social e o bem-estar. A Semana MOVE Brasil foi criada em 2012 pelo SESC, pelo Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, a Associação Cristã de Moços, os Atletas pela Cidadania, a Autoridade Pública Olímpica e a Associação Internacional de Esporte e Cultura, que é o ISCA. Mais informações podem ser fornecidas no site do SESC. Professor Fará, quais as modalidades que o CPUSP irá oferecer? O que é interessante é que nessa edição, o CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, fará parte da rede de organizações participantes e está oferecendo 6 modalidades do seu conjunto, que sempre oferece todo o semestre, que são jogos alternativos educativos, capoeira, fitness, ginástica caminhada, yoga e o remo, na faixa etária a partir dos 12 anos. A Semana MOVE acontecerá no período de 23 a 29 de setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do CP. A importância desse evento não se resume só na semana de sua realização, mas também as instituições parceiras se comprometem a continuar trabalhando para evidenciar a importância da prática regular de esportes e de atividade física e que possam ser incluídas no nosso cotidiano, ou seja, incentivo da prática para o resto da vida. E repetindo aqui as informações gerais sobre o MOVE Brasil, entre no site do SESC. E para se inscrever nas modalidades oferecidas pelo CPUSP, entre no site do CPUSP ou pelo telefone 3091 3361. É um evento muito importante que pode sim mudar esse cenário atual no Brasil do quadro de sedentarismo e levar as pessoas a uma vida mais saudável. Vamos participar, liguem, procurem o CPUSP para mais informações, que estaremos prontos a atendê-los. Vamos participar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. A população da cidade de São Paulo cresce a cada ano e conhecer as características dessas pessoas é importante? Bom dia, professor Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. O Centro de Estudos da Metrópole, o chamado CEM, é um núcleo de pesquisas muito conceituado, que tem sua base na USP, no SEBRAP, é coordenado por professores da Universidade de São Paulo e financiado
pela FAPESP, acaba de divulgar uma plataforma chamada Resolution. É uma plataforma com dados absolutamente inéditos sobre a cartografia, o mapeamento e a composição social e o seu relacionamento aqui na Grande São Paulo. São mais de 97 variáveis que podem ser acessadas, estão à disposição da população, qualquer um pode entrar e pesquisar e se aproveitar dos dados que estão concentrados e condensados pela primeira vez numa única plataforma. A gente fica sabendo, por exemplo, que a população branca, amarela, parda e negra na região metropolitana de São Paulo, na região central, por exemplo, ela está ali no entorno da Baixada do Glicério, na Praça da Sé, Parque Dom Pedro, São Bento e Luz. Enquanto que a população branca se concentra naquilo que é chamado centro expandido, como a Consolação, Pacaembu, Higienópolis e Jardim Paulista. Isso é apenas para dar um exemplo, para ilustrar como é que os dados são trabalhados, né? Mas a plataforma traz indicadores de demografia, raça, imigração, religião, educação, renda, trabalho, tudo em uma só plataforma. E mais ainda, eles trabalharam conceitos ultra avançados de acessibilidade, né, que foram coordenadas pelo professor Eduardo Marques, que é do Departamento de Ciência Política aqui da USP, e que mexe com esses dados de um modo comparativo, em especial com a cidade de Londres, né? São Paulo é sempre comparada com Londres. A base dos dados é o censo de 2010 do IBGE, o Censo Demográfico Brasileiro, mas tem mais, a metodologia e conhecimento que vem a partir da interação e da cooperação com a Universidade de Birkbeck, com a Universidade de Londres, no Reino Unido, a metodologia que foi desenvolvida em parceria com o INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, esse mesmo que recentemente o presidente Bolsonaro desligou o seu diretor-geral. O projeto também conta com parceria do Centro de Análise Espacial Avançada da Universidade College of London, do Reino Unido. Professor, esses dados são importantes para a realização de políticas públicas? É uma plataforma que é muito, muito forte, muito clara, com dados e informações muito, muito importantes. Só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue ver, as pessoas que moram ali na Avenida Paulista, por exemplo, têm ao seu alcance mais de 1,3 milhão de postos de trabalho se ela percorrer por transporte público em 30 minutos. Se a gente for lá para a cidade de Tiradentes, na zona leste da capital, o acesso é 100 vezes menor no mesmo tempo, pouco mais de 13 mil postos de trabalho. Claro, o acesso a esses postos não se restringe a uma questão de movimentação, de transporte e mobilidade, mas é importante ter bem claro que o transporte ele é um componente da desigualdade numa metrópole como a nossa de São Paulo. Dificulta a vida. Quem mora lá na cidade de Tiradentes vai ter muito mais dificuldade de acessar as oportunidades de emprego do que quem mora em outra região. São Paulo tem uma dificuldade exatamente que diz respeito à maneira como os seus estratos sociais, seus componentes, seus grupos, eles são alocados na cidade. Não deixe de procurar a plataforma chamada Resolution. Está aberta a todo mundo e é feita pelo CEPID, pelo Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEM, que é apoiado pela FAPESP. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.